crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia Alane está com muita saudade de vocês. E hoje eu estou aqui para mais um culto infantil. Vocês lembram do que a gente está falando agora nesses últimos cultos? Quem lembra? Nós estamos falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, coloque aí do ladinho que já já a gente vai precisar dela, tá certo? Vamos iniciar o nosso culto. Como é que a gente inicia? Nós vamos falar com o Papai do Céu. Nós vamos orar agora, tá bom? Curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Vamos lá. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada por cuidar de cada um de nós. Obrigada por tudo. Obrigada, Jesus. Fica conosco, abençoa, meu Pai, esse culto e a todas as crianças que estão ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Vamos cantar agora, vamos louvar a Deus? Vamos lá, eu espero que vocês cantem comigo, porque eu sei que vocês conhecem, tá bom? Vamos lá? É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. De novo, é bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom, né, crianças, ter Jesus no nosso coração? Então vamos lá cantar uma outra música agora, que tem a ver com o nosso tema do nosso culto. Vamos lá. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Eu guardo no meu coração. Então, crianças, nós temos que guardar a palavra de Deus, no nosso coração, para não pecarmos contra Deus, tá certo, crianças? Quem pegou aí a sua Bíblia? Porque agora a gente vai precisar, tá bom? Deixa aí do ladinho, que já já a gente vai precisar dela, tá certo? Contar história, crianças, era com Jesus mesmo. Por isso as pessoas entendiam bem o que ele contava, o que ele ensinava. No texto de hoje, Jesus conta a história de um homem que resolveu fazer uma plantação. Olha que legal! Aquele homem, o semeador, saiu jogando as sementes que levava. Mas nem todas as sementes brotaram e cresceram. Tudo dependeu, criança, de onde elas caíram, tá certo? Vamos lá ler a nossa palavra de hoje, que está lá no livro de Lucas. Está lá no livro de Lucas, pronto, tá aqui. Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 8. Para quem não lembra, a Bíblia, criança, é dividida em duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a nossa leitura de hoje se encontra na segunda parte da Bíblia, que está lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 8, que diz assim, Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde haviam muitas pedras e pouca terra. Quando as sementes começaram a brotar, secaram porque não havia umidade e a terra não era funda. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram com as plantas e as abafaram. Mas algumas sementes caíram numa terra boa. As plantas cresceram e produziram muitos frutos. E aí, vocês entenderam essa história? Bom, os discípulos
os discípulos estavam lá ouvindo essa história e eles não entenderam o que Jesus queria dizer com essa comparação de terrenos e perguntaram a Jesus: que história é essa, Jesus? Bom, Jesus responde: é um mistério do reino de Deus, mas eu vou explicar para vocês. E vocês, crianças, querem saber e entender a explicação que Jesus deu aos discípulos? Então, prestem atenção que eu vou falar o que Jesus explicou para os discípulos, tá certo? Mas antes disso, eu vou falar o tema do nosso culto hoje, que é a palavra semeada. Que palavra é essa? A palavra de Deus, é o que está escrito aqui, tá certo? E a nossa divisa tá lá, que é o nosso versículo, tá lá no livro de João 17:17, que diz assim: a tua palavra é a verdade. E aí vamos decorar esse versículo? João 17:17. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Que palavra é essa? A palavra de Deus, a Bíblia, tá certo? Eu espero que vocês decorem esse versículo, que é bem pequenininho. João 17:17. A tua palavra é a verdade. João 17:17. E agora a gente vai iniciar a nossa história, a explicação que Jesus deu aos discípulos sobre os diferentes tipos de terreno, o que ele queria falar para aquelas pessoas que estavam ouvindo, inclusive para os discípulos, o que aquela história queria nos passar, tá bom? Primeiro, nós vamos recordar o que nós encontramos na história: a semente e o semeador e os 4 tipos de terreno, tá certo? Vamos lá? O primeiro terreno era duro e seco. O segundo terreno era com pedras e muita terra. O terceiro terreno tinha muitos espinhos. E o quarto terreno era terra boa. Então vamos lá recordar mais uma vez. O primeiro terreno era duro e seco. A terra era dura e seca. O segundo terreno era com pedras e terra. O terceiro terreno tinha muitos espinhos. E o quarto terreno era de terra boa. Então a gente vai explicar cada um desses terrenos. Crianças, mas o que será que Jesus queria ensinar quando contou essa história? Ele queria ensinar alguma coisa, para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, e também queria ensinar alguma coisa para nós hoje. Então vamos lá. Primeiro, Jesus falou sobre a semente e ele disse: a semente é a palavra de Deus, ó. A palavra de Deus é o que? A Bíblia, é o que está escrito aqui, ó, na Bíblia. Ó. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é a palavra de Deus. Então a semente era a palavra de Deus. Não são os grãos de feijão ou de milho que aquele semeador plantou, mas o que está escrito aqui, ó, na nossa Bíblia, tá certo? O semeador, e o semeador era quem? O semeador, crianças, é a pessoa que ensina a palavra de Deus. E quem é que ensina a palavra de Deus? O nosso pastor, um professor, um missionário, e pode ser cada um também de vocês. Sabiam quando vocês falam de Jesus para os seus amiguinhos ou para qualquer pessoa? Então o semeador pode ser cada um de vocês, pode ser eu também sou um semeador. Nesse momento eu estou fazendo a figura aqui do semeador, que eu estou falando aqui nesse momento para vocês, a palavra de Deus. E os diferentes tipos de terreno, quem são? São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que é vocês, eu e todo mundo que ouve a palavra de Deus. Então, os diferentes tipos de terreno somos todos nós que ouvimos a palavra de Deus. Jesus disse que há pessoas que são como a terra à beira do caminho, seca e dura. Essas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não prestam atenção. Será que nós temos aqui alguma criança nesse momento que está me ouvindo e vendo, que não está prestando atenção em mim? Porque se estiver acontecendo isso, então você é como a terra à beira do caminho, seca e dura. Então eu espero que não esteja acontecendo isso, tá bom? Eu espero que todos vocês estejam prestando atenção no que a tia Lânia está falando, tá bom? O outro tipo de gente é como terreno com pouca terra e cheio de pedras. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas ficam alegres, com vontade de obedecer a Deus, mas logo se esquecem do que
ouviram. Então eu espero também que esse tipo de terreno aqui, nenhum de vocês sejam, que é a terra cheia de pedras e pouca terra, que ouvem a palavra de Deus, ficam alegres, com vontade de obedecer a Deus, mas logo se esquecem do que ouviram. As crianças também podem ser como esse terreno, tá bom? Por isso você deve aprender e crer no que estamos ensinando no culto. E a terra onde os espinhos cresceram e mataram a planta, abafaram aquela planta que ela acabou morrendo, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e pensam em até obedecer, mas ficam mais interessadas nos brinquedos, nos passeios, nos jogos, do que das coisas de Deus. O outro terreno, crianças, é a terra boa. Aqui são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e recebem quem? Jesus como seu Salvador, tá certo? A vida delas mudam e passam a fazer as coisas boas e certas, agradando quem? A Deus. E como nós podemos agradar a Deus, crianças? Obedecendo ao papai, à mamãe, cuidando do irmão. Como é que a gente pode cuidar do irmão? Brincando com ele. Não ficar com raiva e fazer tudo que deixa Deus contente. Assim nós podemos agradar a Deus. Crianças, quando Jesus explicou essa história, ela não falava só das pessoas adultas. As crianças também são pecadoras e precisam de Jesus como Salvador. Vamos ler o que diz em Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram. Então, crianças, aqui em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, inclusive vocês, crianças, adultos, mulheres, homens, crianças, todos pecaram. Vocês estão lembrando que no nosso versículo de hoje que diz que a palavra de Deus é a verdade? Então, se está dizendo aqui que todos pecaram, é porque nós todos pecamos. E o castigo do nosso pecado é o quê? Ficar afastado de Deus, crianças. E eu sei que vocês não querem ficar afastados de Deus. Sabem, crianças, se vocês querem ser como aquelas pessoas que são como a boa terra, vocês precisam conhecer melhor a Deus. Deus, Ele é santo. E Ele ama cada um de vocês. Vamos ler lá em Jeremias. O que diz em Jeremias 31, versículo 3, que diz assim, com amor eterno te amei. Sabe quem está falando isso? É Deus. Ele está dizendo para cada um de vocês que Ele ama cada um de vocês, tá bom? Crianças, Deus, Ele preparou um lugar muito lindo, porque Ele ama muito vocês, estão lembrando? Ele preparou um lugar chamado céu. Lá no céu, crianças, não entra doença, não entra vírus, não entra nada de ruim, só entra coisa, lá só tem coisa boa. Crianças, lá, mas tem um pequeno problema, lá no céu não entra o pecado, crianças. Quem lembra o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço, que desagrada a quem? A Deus. Vamos dar um exemplo aqui de pecado. Mentir, brigar, ficar com raiva, desobedecer o papai e a mamãe, tudo isso é pecado, crianças. E lembra que lá em Romanos 3:23 que eu li agora há pouco, que todos nós pecamos e o castigo para os nossos pecados é nós ficarmos afastados de Deus, tá certo? Mas Deus, Ele nos ama tanto, crianças, que Ele tem um plano maravilhoso para que eu e vocês, todos nós, pudéssemos um dia morar com Ele no céu. Que plano foi esse? Crianças, Ele enviou o seu Filho Jesus para a terra, para poder receber o castigo que era para mim e para vocês pelos nossos pecados. Um dia Jesus veio aqui à terra, Ele morreu, foi crucificado, Ele sofreu muito, mas ao terceiro dia, crianças, Ele ressuscitou. E agora, crianças, por conta do que Jesus fez por nós, os nossos pecados podem ser perdoados. Olha que bom! Você que não recebeu Jesus no seu coração, precisa fazer isso hoje. Receber Jesus significa reconhecer que você é pecador e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou ao
terceiro dia. Depois que recebemos Jesus no nosso coração, ó, o nosso coração se torna, ó, limpinho, branquinho, branquinho. E depois que a gente recebe Jesus no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Vamos ler o livro de João, o que diz em João 1,12. Diz assim, ó: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Crianças, você que ainda não recebeu Jesus no coração, você quer fazer isso hoje? Então, vamos fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos e pode repetir o que eu vou falar nesse momento, tá? Deus, eu recebo Jesus no meu coração, creio que Ele morreu por mim pelos meus pecados. Me perdoa por tudo que penso, que pensei, que falei e que fiz, meu Pai, que te desagradou. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. E vocês que já receberam Jesus no coração, ó, o que o verde lembra? O verde lembra uma planta. E o que uma planta precisa para crescer? Ela precisa de luz, ela precisa de água, ela precisa de uma boa terra. Tá lembrando da nossa história? Então, pra gente crescer espiritualmente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, ó, ler a Bíblia. Nós precisamos vir à igreja, mas no momento a gente não pode vir. Vocês não podem vir ainda, né? Mas vocês podem estar assistindo o culto pelo YouTube, pelas nossas gravações. E vocês podem também falar de Jesus para outras pessoas, tá bom? Então é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado do culto. Vamos orar encerrando, tá bom? Vamos lá. Senhor, nós te louvamos por mais um culto. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que possamos ser como a terra boa, onde a semente é plantada, a Tua palavra, meu Pai, que é a semente que é plantada nos nossos corações, que ela possa gerar frutos que Te agradam. Em nome de Jesus, amém. Crianças, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Tchau!